Voltando então ao nosso tópico das organizações exponenciais, a gente vai falar agora um pouco como que as organizações que cresceram exponencialmente, algumas são derrubadas, né? Ou então até como a concorrência tenta derrubar essas organizações exponenciais, atacando talvez esses, não sei se pontos fracos, mas vulnerabilidades que poderiam derrubar, né? Não necessariamente o poder econômico é uma delas, tá? E isso é uma briga meio que de Davi contra Golias. Até coloquei aí essa fotografia para a gente lembrar o como as empresas que crescem exponencialmente acabam se tornando muito poderosas e difíceis de serem derrubadas, tá? São 8 motivos que eu acabei selecionando. Pode ser que tenha escapado um outro que são um pouco menos relevantes, mas a gente fica mais concentrado nesses que são mais agressivos e transformadores, tá? Bom, alguém tem uma sugestão de qual seria o primeiro? Problemas de confiança e reputação, né? Olha aí, de novo a confiança aparecendo aí, né? Um dos motivos que o cliente não compra também é um motivo que derruba uma organização exponencial, mesmo depois de você já ter confiado nela, né? Você já confiava e de repente essa confiança é quebrada. Então, isso conecta também um pouco com o que eu falei, a minha frase do Warren Buffett: você leva 20 anos para construir uma reputação, 5 minutos para perder, e isso derruba um gigante, né? A partir do momento que você perde a sua reputação, tá? E esse talvez seja um dos principais motivos que vai ser atacado uma organização que cresceu exponencialmente, tá? A gente teve recentemente os casos do vazamento de informação, e a gente viu, por exemplo, uma campanha muito forte da Apple, do WhatsApp, falando: olha, suas mensagens são criptografadas, aqui a confidencialidade é garantida, aqui não tem hacker, não tem vazamento. Então, isso é um dos pontos principais que o pessoal vai tentar derrubar uma empresa que cresceu exponencialmente. Eu vou falar de um caso aqui, no Brasil talvez não sei se ficou tão famoso, mas trazendo um pouco para o Brasil, o caso que a gente falou da 99 e táxi foram aplicativos que mexeram muito com a estrutura das cooperativas de táxi, né? Quem nunca chegou lá, da Cooper não sei o quê, Cooper do aeroporto e tal. Esses caras foram duramente atingidos pelos aplicativos, porque o taxista ele era obrigatório estar dentro dessa cooperativa para conseguir chamadas. Agora ele tem o aplicativo. Então, as cooperativas vão tentar minar muito forte essa questão da confiança. Olha, essas plataformas vão te cobrar um absurdo depois, você vai ficar na mão delas, você não vai conseguir mais trabalhar por conta, você vai ser quase que um funcionário dela, ela vai te roubar, ela vai te trazer ladrão que vai ser assaltado e tal. Elas tentaram de uma maneira muito forte atacar a credibilidade dos aplicativos, tá? Isso foi muito, muito interessante, como as cooperativas, um fato até curioso, né? Uma dessas histórias de empreendedorismo, uma das estratégias que às vezes o pessoal usava com um motorista de táxi que estava usando o smartphone pela primeira vez, era baixar sites, colocar no endereço deles sites de vídeos pornográficos e o atalho na tela inicial do celular, falar: olha, se você desinstalar o aplicativo de táxi, esse site vai parar de funcionar, né? Era até curioso uma maneira de ganhar essa fidelidade do taxista, tá? Mas não foi por isso que eles cresceram, tá? Então, o problema de confiança tem um caso muito interessante aqui. Não sei quem é que consegue adivinhar por esse sinal. Essa era uma imagem muito forte que tinha na época desse site que foi lançado, é bem antigo, tá? E ele foi bastante revolucionário nessa estratégia de confiança, né? É o caso da Ashley Madison. Quem não conhece, era um site que dizia assim, o slogan dela: a vida é curta, tenha um caso extraconjugal. O fundador era casado e não tinha caso nenhum extraconjugal, curiosamente. E ele pregava em programas de televisão, de auditório e tal, como era importante que casamentos que eram infelizes
tinham que ter uma saída para você ter um caso extraconjugal. E a grande confiança da plataforma era, olha, outras pessoas que também estão na plataforma também são casados e também querem sigilo nesse caso extraconjugal. Ninguém tem... todo mundo tem muito a perder em revelar esse segredo. Então, a nossa principal arma, nosso principal ativo é o caso, é a confidencialidade, é o segredo disso, né? E por que cresceu exponencialmente? Porque as pessoas, principalmente a círculo de amigos masculinos e femininos que tinham casamentos infelizes e tinham essa curiosidade, indicavam muito para o outro, olha, usa aquilo lá, que aquilo lá é confidencial. E eles citavam que o principal inimigo deles eram as amantes do trabalho, né? Ou os amantes do trabalho. Então, nas concorrentes a gente precisa acabar, porque é muito arriscado você misturar o lado profissional com o lado amoroso. Então, eles batiam bem firme nessa tecla de que era melhor usar a plataforma do que você ter um caso no trabalho. O principal ativo do negócio é claramente a confidencialidade, a confiança e a credibilidade. Tá? A partir do momento que perdesse isso, ia ser devastador. Tá? E o que derrubou o negócio? O que derrubou o negócio é que houve um ataque hacker onde foi roubado toda a base de dados e todas as conversas que as pessoas tinham dentro do aplicativo. Tá? O aplicativo ganhava dinheiro de uma maneira muito interessante, que era por mensagem enviada para outra pessoa. Então, quanto mais pessoas você queria fazer contato e tentar, você tinha que pôr créditos. Então, você tinha que pôr crédito para poder falar. Imagina, cada mensagem que você falar, você precisa pagar. Então, o aplicativo dava muito dinheiro, esse aplicativo. E esse ataque hacker, ninguém sabe muito bem de onde ele surgiu, mas tem algumas hipóteses muito curiosas. Quem que era a cooperativa, né, fazendo uma analogia com os aplicativos de transporte, de táxi, quem que era aplicativo, quem é que estava incomodado com esse site? Né? Então tem algumas hipóteses, que eram maridos que foram traídos ou esposas que foram traídos pelo aplicativo, né? Religiões muito conservadoras, que estavam contra esse tipo de campanha. Né? E aí esses hackers, eles atacaram e eles tinham uma demanda única. Por isso que essas duas hipóteses, talvez a da questão da religião é um pouco até mais forte, né? Ou da cultura. Eles só queriam uma coisa, eles queriam que o site fosse tirado do ar, deixasse de existir. Eles não queriam mais nada, eles não queriam dinheiro, eles queriam que o site deixasse de existir. Eu não sei se depois teve pedido de dinheiro, mas o principal intuito era, o site precisa acabar. Obviamente os empreendedores bateram firme, não tiraram o site do ar, mas em semanas os caras publicaram a lista nos principais jornais das pessoas e com as mensagens de quem usava. E aí tinha de tudo, né? Tinha político, tinha influencer que pregava de casamento bem sucedido e tal. Foi um desastre e o negócio praticamente acabou por conta disso daí. Né? Então, muito interessante, uma sugestão de conteúdo que fica na Netflix. Tem Ashley Madison, Sexo, Mentiras e Escândalo. Tá? É um documentário legal que vale a pena bater o olho lá. E é um caso interessante. Bom, mudança de regulação. Coloquei até um print do Uber aí. Por diversas vezes a regulação tentou derrubar. Em algumas cidades até conseguiu derrubar o Uber, apesar do efeito de rede e tal. A gente teve um caso até em Santiago, no Chile, onde um motorista de Uber foi deixar um passageiro e o policial baleou o motorista porque ele tentou fugir da blitz e tal. Então a regulação tentou muitas vezes travar essa questão. No caso dos aplicativos, uma coisa bem curiosa, alguns municípios tentaram aprovar uma lei que táxi só poderia ser chamado pelo telefone, não poderia ser por mensagem. Tinha que ter um contato, tinha que ter um horário que podia chamar e tal, um negócio maluco. Mas a regulação, ela acabou sendo construída junto com os próprios aplicativos de pagar por
por rodagem e tal, uma quantidade de quilometragem, e cada lugar teve a sua regulação, mas o início foi bastante difícil, parecia um negócio quase que criminoso, e a regulação bate forte nesses casos de tentar controlar o crescimento, onde começam a surgir os monopólios, oligopólios, como acabou sendo, né, como acabou acontecendo, tá? Não derrubou o negócio, obviamente. Algumas companhias sofreram um pouco mais que as outras. A gente vê que talvez o foco regional, que a gente até comentou no estudo de caso, da Easy com a 99, o fato de ter a 99 bastante foco no Brasil, conseguiu entender um pouco melhor e ajudar a desenhar a regulação de uma maneira mais favorável para ela mesma, tá? E aí tem uma sugestão de conteúdo na Prime Video, Super Pumped, que é a batalha pela Uber, tá? É um caso bacana aí de assistir. Aí tem a questão cultural também, muito legal, do fundador da Uber. A gente vai falar de um caso de cultura também um pouco mais para frente, mas é legal. Bom, outro caso de como derruba o negócio que cresceu exponencialmente. Como a gente falou, o negócio de crescimento exponencial só tem valor quando um usuário tem interesse e ganha alguma coisa, seja monetário ou não, por trazer outro usuário ali para dentro, tá? Pode ser até status, tá? Esse gráfico que eu estou colocando aqui, não sei quem é que consegue adivinhar, 3, 2, 1, quem consegue? Chutes, ideias. Olha só, vou dar uma dica, tá? Começo de pandemia, o negócio saiu de 2 milhões para 10 milhões em um mês. Ele tinha, em um ano ele demorou para sair de 0 para 2, de repente em um mês ele cresceu 6 vezes o que ele tinha de base. É um negócio espetacular, tá? Caso de Clubhouse. Clubhouse, para quem nem chegou a conhecer, ele era uma espécie de uma rede social onde só podia entrar quem estava convidado. Você tinha que ter um convite e você entrava como se fosse uma sala de bate-papo para ouvir personalidades falando e tal. Então, o fato dessa exclusividade, eu só posso entrar se eu recebo convite. Então, eu quero pertencer para poder também ter convites e é um clubinho fechado. Quem está fora não está ouvindo o que está acontecendo lá dentro. Ai, meu Deus, o que está acontecendo lá dentro? O tal do FOMO, Fear of Missing Off, né? Ai, meu Deus, o mundo está acontecendo dentro do Clubhouse e eu estou fora. Preciso entrar, pelo amor de Deus. Ai, eu também quero ter um convite, um clube exclusivo, tal. Então, cresceu exponencialmente, mas a partir do momento em que as pessoas deixaram de usar o Clubhouse, ninguém nem ouve mais falar, ninguém sabe que fim levou o Clubhouse, tá? As pessoas deixaram de usar. Então, a perda do efeito de rede, ela é tão rápida quanto o crescimento, tá? E outro caso que eu coloquei aqui, que é muito interessante, que talvez foi o pioneiro, era o BlackBerry, tá? O BlackBerry, ele tinha uma questão de status para quem usava, tá? E era um status que quem é mais acima dos 40 aí vai lembrar bem. Por exemplo, só em determinados níveis hierárquicos da empresa, dos bancos, tal, podia ter um BlackBerry, né? E o BlackBerry, o que era? Ele tinha dentro dele uma espécie de BBM, uma espécie de WhatsApp, quer dizer, que chamava BBM, que você podia mandar mensagens de graça para outro BlackBerry, tá? Então, cara, deixa eu te mandar BBM, você tem BlackBerry? Ah, você não tem. Pô, compra um BlackBerry aí, pô. Não sei o que, tal. Então, você tinha interesse que outras pessoas tinham, por exemplo, na empresa, era legal que todo mundo tivesse BlackBerry, né? Para você poder se comunicar e tal. Então, isso era uma espécie de uma barreira de entrada em um efeito de rede. A partir do momento que você vem o WhatsApp que consegue comunicar com os dois sistemas operacionais, então você tem o WhatsApp dentro do BlackBerry e tem o WhatsApp dentro de um iPhone e os dois se conectam, e é interessante que o efeito de rede, eu não quero saber se tem BlackBerry ou iPhone ou qualquer outra coisa, é importante você ter o WhatsApp ali dentro. O BlackBerry perdeu a importância estratégica de você ter o efeito de rede de todo mundo ter um BlackBerry para mandar BBM, né? E aí a gente já sabe o que aconteceu. O BlackBerry desapareceu, perdeu essa principal vantagem competitiva, ele foi sinônimo de categoria, né? O que derrubou o negócio foi a falta de
de adaptação ali naquele mundo e naquela barreira de entrada que existia, tá? Tem uma sugestão de conteúdo aqui. O livro Losing the Signal, a espetacular queda do BlackBerry, tá? E na Amazon e no Google Play também tem um filme chamado BlackBerry, tá? Quem é mais velho e teve BlackBerry se sentia muito importante pelo fato de você ter um BlackBerry que desapareceu. Outro efeito de rede que derruba as organizações exponenciais: a concorrência, tá? Aqui a gente pode falar todo dia. É um mercado que está em transformação, todo dia tem uma rede social nova, todo dia tem uma sobrepassando da outra. Tem aquele dilema que fala que, putz, eu não quero usar a mesma rede social que os meus pais usam, então vem o Instagram derrubando o Facebook, aí vem o TikTok que também derruba o Instagram, porque os pais migraram para o Instagram, e aí aquela coisa da concorrência tentando criar novos efeitos de rede a cada novo momento, e é impressionante como você começa a ter nichos também, e aí a concorrência é o que derruba usabilidade, features novas, né? Então, isso é uma das coisas que derruba. Concorrência, e principalmente em redes sociais, a gente vê que é o que derruba, a migração aí para coisas que estão em constante transformação. Sugestão aí é o caso da rede social, da Netflix. Eu acho que a grande maioria foi um dos filmes mais vistos aí. Conta a história até do brasileiro lá, do Saverin, que fez parte, que é um dos sócios iniciais do próprio Facebook, que começou lá como um sistema para os universitários e depois expandiu por todas as universidades dos Estados Unidos, depois virou o que virou. E talvez o grande mérito do Facebook seja justamente manter essa vantagem competitiva através de aquisição de concorrentes que fizeram bons trabalhos, né? Lembrando que o Instagram e o WhatsApp foram compras feitas pela Meta, né, pelo Facebook, que não necessariamente nasceram deles. Então, quando vem essa ameaça de ruptura do negócio deles, eles conseguem enxergar e se antecipar e adquirir novas redes sociais e fechando isso de uma maneira muito inteligente. Talvez o WhatsApp é capaz de valer mais do que o próprio Facebook como plataformas e tal. Enfim, então muito interessante. Outro caso que derruba as empresas que cresceram exponencialmente: falha de segurança. Já teve o caso da Ashley Madison, né? Que ali a falha de segurança ocasionou a perda de confiança, mas no próprio Yahoo, acho que talvez uma das tampas do caixão, talvez é o principal caso de vazamento de contas. Vazaram 3 bilhões de contas, e aí o Yahoo, que chegou um dia a rivalizar com o próprio Google, perdeu muito a sua relevância e quase desapareceu. E o que derrubou o negócio do Yahoo, acho que a gente talvez possa colocar talvez os 8 pontos na conta do Yahoo, desde quebra de confiança, concorrência, enfim, o Yahoo é um caso bem enigmático. Bom, gestão e cultura, essa é uma das coisas que, embora o negócio cresça, se a gestão e cultura estão muito desalinhadas, vai derrubar. Essa é uma foto para quem frequenta os escritórios vai conseguir identificar, é o caso do WeWork, tá? O caso do WeWork teve uma questão cultural muito forte em cima do founder. O fundador conseguiu levantar muito dinheiro em determinado momento, e depois a gestão dele, de certa forma, um pouco tóxica. E é muito interessante porque o fundador sempre foi reconhecido como um cara um pouco fora da casinha, né? O investidor do Nubank reconhecia isso, falando, numa briga de rua, quem que ganha a briga, né? O mais preparado ou o mais louco, né? O mais louco ganha a briga. Então, ele claramente identificava o fundador como um cara meio louco. E coisas muito excêntricas que acabaram acontecendo. O fundador queria vender direitos da palavra we, né? Como uma coisa absurda.
e um pouco descomunal e acabou rompendo isso. Os investidores pararam de investir no negócio e essa crise de credibilidade combinou com o fechamento de um monte de escritório e tal. A gente tem acompanhado aí inadimplência e tal, o WeWork num caminho difícil, né? Tem um livro muito legal, Billion Dollar Loser, né? E a Cult of We. O Adam Neumann, esse fundador que eu estou falando, e na Apple TV tem o We Crashed, para falar como eles conseguiram gastar tanto dinheiro num negócio aparentemente tradicional, que era ter um escritório compartilhado e tal, mas feito com muita loucura de gestão, muita permissividade, com práticas que teoricamente são inadmissíveis. Tá? Maravilha. Financeiro. Agora a gente entra numa coisa um pouquinho mais técnica, talvez. Tivemos o caso no Brasil da 1, 2, 3 milhas. Tá? Uma coisa importante. A 1, 2, 3 milhas tinha um bom produto do ponto de vista de comprar a passagem com antecipação, programar a viagem, dar mais acesso a turismo, uma renda um pouco mais exprimida e tal. Mas o custo no final, a forma de operar dela gerava um custo maior do que a venda. Tá? Eu não vou entrar no mérito de fraude aqui, tá? Se era pirâmide, se não era pirâmide, parece um pouco tal, que essa forma de operar pode ser pirâmide, porque é muito incerto o que você vai vender, mas não quero entrar nesse mérito, porque eu queria falar o seguinte, na questão de CAC LTV. É uma sigla que o pessoal vira e mexe e fala, para quem talvez não está muito familiarizado com o assunto, né? CAC é um negócio bem simplesão. Custo de aquisição de cliente, né? Quanto você gasta para adquirir um cliente. Tá? E o tal do LTV, Lifetime Value, mas nas palavras em português quanto que esse cliente vale e quanto que ele vai te trazer de lucro na vida inteira que ele está ali contigo. Né? Então, imagina, por exemplo, que você vai assinar um gibi para os seus filhos. Tá? Você sabe que uma criança vai ler gibi dos 5 aos 10 anos, depois ela para. Então, ela vai durar essa vida desse cliente assinante de gibi dos 5 aos 10 anos, tá? Beleza. Por ano, esse gibi vai te deixar R$1.000 de lucro. Então, 1.000 vezes 5, esse cliente vai te deixar de lucro R$5.000. Beleza? Até aí tá claro. Se você for falar, quanto que eu posso pagar para adquirir esse cliente aí? Se eu sei que ele vai me gerar 5.000 de lucro na vida inteira dele, essa é a expectativa, tá? Na média tem uns que ficam até 12 anos, outros até 8, mas na média são 10. Se eu pagar mais que 5.000, eu vou perder dinheiro, eu nunca vou recuperar esse cara. Tá? E o que acontece se eu tiver nessa ambição desmedida? Não, então eu vou até pagar 6.000, porque depois vai ter mais indicação, eu vou conseguir estender a vida dele, ele vai migrar de ler gibi para ler outras revistas, eu vou ganhar mais dinheiro e tal, eu vou pagar 10.000. Então, quer dizer, se eu estou disposto a pagar 10.000 no ato, né? Não esquece que geralmente o custo de aquisição de cliente é no ato, é na frente. Eu vou pagar 10.000 para receber desse cara 5.000 e depois ter a expectativa de ganhar mais. O que acontece? Quanto mais eu empino a curva de crescimento, mais dinheiro eu estou queimando. Eu estou gastando cada vez mais para conquistar mais clientes. Isso é uma arma de destruição em massa. Tá? Alguns falam até, não deixe o cara do teu marketing saber quanto que é, ou jogar com o tal do lifetime value. Não deixe, porque isso aí é droga para um viciado, porque ele vai querer acelerar cada vez mais com essa expectativa futura que talvez ele nem esteja mais na empresa para ver esse pagamento. Tá? Então isso é muito importante. Quando você está na dúvida de investir mais ou menos, olhe sempre o quanto você está disposto a pagar, né, pelo cliente e o quanto ele vai te trazer. Em quanto tempo você quer pagar esse cara? O ideal é que você pague ele logo na primeira interação, no primeiro ano. Vou gastar 800, ele vai me dar 1.000, já ganhei 200. O que vier daí para cima é fluxo de caixa livre para a companhia. Tá? Então, quando você faz essa conta e tiver,
o custo de aquisição sobre o lifetime value for maior que 1, quer dizer, você está equilibrado. Se tiver em 1, você está equilibrado, pagou, recebeu. Né? Se ele estiver explodindo, quer dizer, putz, maior que 3, eu demoro 3 anos para pagar esse cara, terás um problema em breve. Tá? Beleza? Bom, o que derrubou o negócio foi isso, eles começaram a crescer, com uma questão que o custo futuro dessa passagem era incerto, então eles vendiam hoje por 1.000, com a expectativa de comprar por 800, então era essa a jogada, né? Ah, eu consigo, agora que eu tiver volume, eu vou conseguir fechar, eu vou comprar por menos do que eu vendi, e não se provou verdadeira essa equação. Eu vendia por 1.000 e estava tendo que comprar por 1.500 para atender esse cara. E chegou uma hora, no começo, quando está em crescimento, está entrando muito 1.000, e eu estou cobrindo, olha, eu pego 2 para cobrir 1.500 e tal, chega uma hora que o negócio colapsa, tá? Isso que por isso que é muito importante essa análise para quem está crescendo exponencialmente, porque o tombo pode ser grande e rápido, tá? Bom, por último, eu queria comentar de crises aleatórias. Eu acho que a gente não tem controle de tudo, ou melhor, a gente não tem controle de quase nada. Uma crise aleatória pode derrubar um negócio. A gente teve a pandemia, que as empresas de turismo, companhia aérea e tal, a grande maioria tem recuperação judicial. Empresas de evento, e o caso Cirque du Soleil, a Latam, Hertz, de aluguel de carro, estavam até relativamente bem administradas, mas de repente vem uma crise aleatória e derruba todo o negócio delas. Não podemos tirar esse fator da aleatoriedade nos negócios, né? Tem um livro bom, que é o Cisne Negro, que fala como esses eventos acontecem de tempos em tempos e colapsam os negócios sem que você consiga fazer uma previsão anterior. Tá? Essas empresas não sumiram, mas elas estão em recuperação judicial, passando algumas dificuldades. Tá? E bom, separei algumas dúvidas aleatórias, coloquei 3 pontos que talvez possam ter surgido na cabeça das pessoas durante essa conversa. Tá? Quando eu sei que eu estou em crescimento exponencial, pô, estou crescendo, mas será que é exponencial mesmo? Será ou não? Pô, estou indo. Uma continha que você pode fazer é o seguinte: se você está crescendo sempre de dígitos maiores do que o mês anterior, quer dizer que você está entrando em exponencialidade. Então, pô, mês passado eu cresci 20, agora eu cresci 30, agora eu cresci 50, quer dizer, você está crescendo sempre em cima de uma base maior e crescendo mais ainda. Então, isso indica um sinal que você está exponencializando o crescimento da curva. Né? Quando você crescia 20, era uma base. Agora você cresceu 50, quer dizer, você está praticamente dobrando do que você tinha quando você estava começando a crescer os 20, tá? Então, essa é uma das contas que facilita. O que eu preciso fazer para ter chance de criar um crescimento exponencial? Primeiro, o teu negócio é escalável. Tá? Se o teu negócio não tem ganho de escala algum, eu sou um vendedor de hora de trabalho. Então quer dizer, o meu potencial máximo de faturamento é 24 horas, que na realidade não deveria ser, né? Porque ninguém consegue trabalhar 24 horas sem parar, versus 30 dias. Então, esse negócio não é escalável. Tá? Se você para de trabalhar, você para de faturar. Então, primeiro de tudo é ter um mínimo de escala. Tá? E o conceito de que cada novo participante da plataforma agrega valor, né, e tem interesse em trazer novos participantes para aquela plataforma. Esse é um conceito principal e tem que estar sempre válido aí na equação. Tá? Bom, qualquer um pode criar um negócio de crescer exponencialmente. Essa é uma verdade um pouco mais difícil aí. Qualquer um pode criar, obviamente, né? Nada é impossível. No entanto, são poucos negócios que vão ser possíveis de serem transformados de um crescimento exponencial. Né? Então, criar algo de escala já é muito bom, já é muito valioso para quem consegue criar isso.
O que acontece muitas vezes é você criar um negócio que tem escala e dentro desse negócio, com o recurso que for gerando essa escala, você tentar descobrir algum nicho, alguma coisa que te empurre para um crescimento exponencial, né? É um caso talvez mais fácil de a gente comparar quando os e-commerces começaram, eles só vendiam produtos próprios, tinham um estoque, armazém e tal. Depois eles abriram para todo mundo anunciar ali, então virou quase que uma plataforma de marketing e isso consegue ter um crescimento mais exponencial do que aquele compra e vende de um varejista. Tá? Bom, é isso. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Espero que tenha gerado valor no dia a dia do negócio de vocês. Estou à disposição se tiver algum ponto que eu possa agregar. E boa sorte aí, boas jornadas aí nos negócios.